Vamos ler juntos nessa noite de sábado, Romanos capítulo 12. Oremos juntos. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Glória a Deus. Nosso tema de hoje é um tema bastante recorrente aqui na nossa congregação e nas nossas pregações, né? Já que nós chegamos aqui no Romanos 12, vamos hoje então mergulhar um pouco aqui, submergir-nos um pouco neste
especialmente no versículo 12, onde tem o tema da nossa mensagem de hoje, da mensagem do Senhor para nós hoje. Repita: renovação da mente. Glória a Deus. Aqui, amados, na nossa mente é que está o segredo de todas as coisas. Porque em Hebreus 12:14 está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, primeiro ponto: ninguém verá o Senhor significa ninguém entrará no céu sem a santificação. Portanto, a santificação, ela é crucial para a nossa entrada no céu. Sem ela não entramos. Nenhum pecado entra no céu, nenhuma mancha entra no céu. Nenhum orgulho, nenhuma vaidade, nenhum ciúmes, nenhuma inveja, nenhuma malícia, nenhuma mentira, nenhuma impureza entra no céu. Deus é tão santo. Não percam a congregação de domingo à noite, porque vamos falar aqui sobre a santidade de Deus. Deus é tão santo, nós falamos isso assim teoricamente, a grosso modo, que Deus é santo, e não entendemos o que é ser santo, porque nós temos pecado em nós. Nós só vamos entender o que é realmente ser santo quando não tiver mais nenhum pecado dentro de nós. Só vai acontecer quando Ele completar em nós essa boa obra que Ele começou. Agora nós não temos ideia do que é isso. Enquanto que Deus sabe muito bem o que é ser santo desde toda a eternidade. E essa é uma palavra muito forte, porque a santidade de Deus não tolera uma centelha de pecado, um risquinho de pecado, uma poeirinha de impureza. A santidade de Deus não tolera. Por isso, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Só que essa santificação passa a ser para nós, desde a nossa legítima conversão, um processo vitalício, no qual nós temos que perseverar até o fim. Então nós precisamos para santificação, olha só, para salvação precisamos de santificação. Para santificação precisamos de perseverança. Perseverança. Por isso Jesus condicionou a salvação à perseverança, quando Ele disse em Mateus 24:13: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse fim aí é até o fim da sua vida, ou até a vinda de Jesus, a data que chegar primeiro para você ou para mim. Até o fim temos que perseverar. Santificação é uma obra que exige perseverança. Quem não tem perseverança não se santifica, e não se santificando não verá o Senhor. Perseverança. Então olha, santificação, perseverança. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem perseverança não tem santificação. Paulo e Tiago, sob a mesma inspiração do Espírito e em épocas diferentes, e escreveram duas cartas diferentes: Paulo aos Romanos e Tiago, a Epístola de Tiago. Romanos capítulo 5, Tiago capítulo 1. Ambos disseram isso aqui, ó. Bom,
Nós precisamos de perseverança? Precisamos. Mas ela é formada, a perseverança é gerada, a perseverança é produto da tribulação. Em meio a tribulações, a tribulação gera perseverança. A diferença entre Paulo e Tiago é que Paulo usou a palavra tribulação, Tiago usou a palavra provação. É na tribulação, em toda tribulação somos provados. Toda provação é uma tribulação. E Paulo falou assim, olha, não é para achar ruim não a provação, não é para achar ruim não a tribulação. Paulo fala em Romanos 5, olha, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E Paulo diz em Tiago diz no capítulo 1, né, que a tribulação deve fazer um trabalho completo em nós, deve ter ação completa em nossas vidas, para que não sejamos em nada deficientes, nos tornemos em tudo perfeitos, obedecendo um dos mandamentos que Jesus deixou para nós, na Escritura, no Sermão da Montanha: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, está acompanhando essa linha de raciocínio? Sem santificação ninguém verá o Senhor. A santificação é um processo que demanda perseverança. A perseverança é gerada em meio à tribulação, à prova, à provação. Por isso Paulo escreveu para Timóteo, 2 Timóteo 2,15, dizendo, olha, procura, é algo que cada um tem que procurar. Eu só posso fazer isso por mim. Eu não posso fazer isso por vocês. Eu posso pregar aqui para vocês, mas cada um tem que fazer por si. Cada um é que tem que procurar. O que Paulo disse para Timóteo procurar. Procura se apresentar, você mesmo se apresentar diante de Deus, aprovado e não reprovado. O motivo das provações, as provações são provas de Deus. Deus provando. Quem verdadeiramente vai estar no céu tem que passar pelas provas e sair dessas provas aprovados e não reprovados, porque se sair reprovado, não entra no céu. Tem gente que não é aprovado nem no uso do relógio, do tempo que Deus deu. Não faz as coisas a tempo e a hora. É relaxada, indisciplinado, e isso é pecado. Especialmente quando se trata das coisas do Senhor. Tem gente que leva mais coisas do mundo em consideração do que as coisas de Deus. Não é fiel no pouco. Quem não for fiel no pouco, não será colocado sobre o muito. O muito é lá no céu que nós teremos. Aqui temos que ser fiéis no pouco. E esse pouco é tudo, cada detalhe da nossa vida. Tá? Então, aprendermos a ser, para conseguirmos perseverar na santificação, temos que passar nas provas. Temos que passar nas provas. Temos que parar de ser reprovados todos os dias e começar a ser aprovados. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado e não reprovado. Aprovado,
como obreiro, como servo, como cristão, isso que significa, como filho de Deus, que não tem de que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. Olha, eu acho horrível que muitos crentes não conheçam palavra. Estão se comportando como gente ignorante de palavra. Mas eu acho ainda mais horrível gente que já recebeu tanta palavra, como a maioria dos crentes na terra jamais sonhou em receber, mas continua negligenciando a palavra de Deus. Continua não obedecendo, continua não praticando. Esses vão pagar caro, hein? Porque Jesus disse também: a quem muito foi dado, muito será cobrado deles. Jesus chegou a dizer assim, né? Quem era ignorante, não tinha recebido muita palavra, vai ser açoitado com poucos açoites. Mas quem já recebeu muita palavra, muita instrução, muito conhecimento, mas não vive, não pratica, parece que isso não fez mudança nenhuma em sua vida, esse vai ser punido com muitos açoites. Sabe-se lá que açoites são esses, mas Jesus falou isso. Maneja bem a palavra da verdade é quem maneja bem a palavra na sua vida, quem aplica a palavra de Deus no seu viver, quem se transforma numa encarnação viva da palavra de Deus, irmãos, em todas as áreas da vida, em todo comportamento, manifestando em todo comportamento que quem você mais ama, cumprindo o principal mandamento da Escritura, é a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E nisso aplicar tudo na sua vida. Isso tem que ser aplicado na vida. Senão, por mais palavra que você ouça ou conheça, não entra no céu do mesmo jeito. Porque o céu é para quem recebe a palavra, ouve a palavra e pratica. Edifica sobre a rocha. Esses são a verdadeira igreja de Cristo, que ele disse em Mateus 16, 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas quem ouve palavra e recebe palavra, por mais que ouça, por mais que receba. Eu já vi muita gente, eu encontro pessoas daqui da nossa congregação, ela, pastor, que palavra, hein? Que palavra, hein? Que palavra, hein? Não basta ficar admirado da palavra. Que palavra que o Senhor está nos dando. A palavra de Deus é tremenda mesmo. Mas não basta ficar admirando a palavra. Que palavra! Tem que praticá-la. Tem que praticá-la. Tem que vivê-la. Ela tem que ser a sua vida. Porque ela é Jesus. Ou então Jesus não é a sua vida e nem está na sua vida. Quem ouve e pratica, por mais que ouviu, por mais que recebeu palavra, só ficou edificando uma vida como uma casa sobre a areia. E o que Jesus diz sobre essa casa é que grande será a sua ruína.
porque teve muito mais do que todas as pessoas da humanidade a oportunidade de edificar sobre a rocha, porque conheceu a palavra, mas foi negligente. Sendo negligente, não passa nas provas. Não passando nas provas, não tem perseverança na santificação. E não tendo santificação, não verá o Senhor. Está vendo como essas coisas são ligadas? Está entendendo como essas coisas são ligadas? Isso é sério, irmãos. Isso não é brincadeira. Não brinca com as coisas de Deus, porque não é brinquedo. Deus leva a sério. Ai de quem não levar. Quem não leva a sério já começa a receber consequências aqui mesmo, na vida. Porque começa a encarar sofrimentos que poderia estar evitando tais sofrimentos se estivesse praticando a palavra de Deus. Mas como não está, sofrimentos vêm. Tribulações que Deus não mandaria, vêm. Provações que Deus não daria, vêm. Para provar que suas atitudes são reprováveis diante de Deus. Nós temos que nos corrigir, mas a palavra de Deus está aqui para nos corrigir. A palavra de Deus é reta e Deus não quer mais que sejamos tortos. Ele vem tornar reto o que é torto. E uma das grandes chaves disso é aqui, a mente. A grande chave, o grande segredo da santificação está no nosso tema de hoje, que até agora eu só introduzi. Diga: renovação da mente. Essa cabeça tem que ser renovada. Esses pensamentos humanos, carnais, mundanos, seculares, antropocêntricos, egocêntricos, têm que sair, para que a palavra de Deus seja escrita pelo Espírito de Deus, e você seja uma carta viva de Cristo. E você seja uma Bíblia viva, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Deus quer escrever a Bíblia em nós, imprimir sua palavra em nós, é fazer em nós, construir em nós, edificar em nós a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso começa aqui, na renovação da mente. Creiam quando eu digo para vocês que do início do século 20 para cá, quando Deus mandou o último avivamento sobre a terra, que foi batizado pelos homens como avivamento pentecostal, os homens deturparam o avivamento de Deus e eles pensam que não tem que renovar a mente coisa nenhuma. Eles não querem pensar, não tem nada a ver com a mente. Virou uma religiosidade mórbida, cheia de coisas que são antibíblicas, cheias de fogo estranho, que não é o que Deus quer. Deus quer nossos corações ardendo com a palavra de Deus. Como ardeu o coração dos dois discípulos que iam a caminho de Emaús, quando Jesus lhes falava as Escrituras, ardia no seu coração. Esse é o fogo verdadeiro. Qualquer outro fogo é estranho. E fogo estranho causa morte. Nadab e Abiú morreram fisicamente. As piores mortes são dos que morrem espiritualmente.
Muito bem, então diga renovação da mente. Fale com Jesus: Senhor, renova a minha mente. Ixi, que fraqueza nessa oração aí. Fala aí: Senhor, renova a minha mente. Pensa que não é isso que você precisa, é isso que você precisa. Mais do que todas as coisas. Muito bem. Esse capítulo 12 de Romanos, né, está aqui, né, dentro desse desenvolvimento de Romanos, né, vai do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 15, versículo 13, a maior parte da epístola. O que vem antes é a introdução, o que vem depois é conclusão. Aqui está o desenvolvimento da epístola de Paulo aos Romanos, e o título desse desenvolvimento é, repita, justificação por fé. E eu estou explicando para vocês nesses dias que fé é algo que muita gente que diz que tem fé não sabe. Fé é obedecer. Fé é obedecer. Fé se resume a obedecer. Quando diz o justo viverá por fé, o justo viverá por obediência a Deus. Toda desobediência é incredulidade, e toda incredulidade é pecado. Fé é obedecer. Quem desobedece é descrente. Quem obedece é crente, e por meio dessa fé é justificado. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Muito bem. Esse desenvolvimento de Romanos está dividido em duas partes. A primeira parte nós encerramos sábado passado. Romanos 1, 18 até o 11, 36, versículo 36, último versículo de Romanos 11. O título é, diga, justificação pela graça. Aleluia. A justificação é pela graça, porque justificação é um dos apelidos da salvação. Salvação é pela graça. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, pela graça. Mas nós vimos Paulo encerrando essa primeira parte aí no capítulo 11 de Romanos, dizendo que a graça elege. Não é porque a salvação é pela graça que Deus vai salvando todo mundo, não. A graça elege. Nós vimos em Romanos 11:5 na semana passada, a eleição da graça. Também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Uma vez alcançados por tão grande graça, Romanos 5:20, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde foi que abundou o pecado? Em nós. E em nós Deus fez superabundar a graça. A superabundante graça traz para nós uma responsabilidade, que nós, uma vez alcançados por tão grande graça, já não podemos viver de qualquer maneira, viver de qualquer jeito, relaxadamente aí nesse mundo, não. Isso é para quem não tem Deus. Por isso que do capítulo 12 que nós lemos hoje até o capítulo 15, versículo 13, que é a segunda parte principal dessa epístola, fala sobre, diga, vida dos justificados. Como que as pessoas justificadas pela graça, justificadas por fé,
Como que pessoas que receberam Jesus, receberam a salvação, como elas devem viver. Isso tem que ter um impacto transformador no estilo de vida dessas pessoas. Como deve ser a vida. Então, do 12 até o 15, 13, Paulo coloca aqui, com riqueza de detalhes, detalhes importantes que devem fazer parte da vida, do estilo de vida, do jeito de vida de quem vai morar no céu. Por isso, diga de novo, vida dos justificados. Aleluia. Bom, essa parte 2 aqui, essa parte 2 da epístola, ela tem uma introdução, que é nela que vamos ficar hoje. Versículos 1 e 2 aqui do capítulo 12, Romanos 12, 1 e 2, que eu dei o título aqui, diga, sacrifício vivo. Uma vez que Jesus se ofereceu por nós, agora é a nossa vez de nos oferecer por Ele. Jesus se ofereceu por você? Jesus se ofereceu por você? Agora é a sua vez de se oferecer por Ele. Está se oferecendo por Ele direito? Em Malaquias, Deus escreveu que o povo de Israel estava oferecendo só sacrifício podre. Só estava dando para Deus os restos. Não estava dando para Deus verdadeiro sacrifício. Está dando para Deus o que resta, o que sobra. Sabe essa ideia que a gente tem, que muita gente tem, de que o mendigo ali na rua, né, você tem que dar para ele R$1 no máximo, uma moedinha, 50 centavos? É isso que fazemos com Deus. Dá um tempinho que resta, porque o resto do tempo estamos ocupados com outras coisas que nos interessamos mais, que achamos mais importantes, mais relevantes. Não, Deus não é assim, não. Deus não é assim, não. Na época que o Antigo Testamento que fazia sacrifícios de animais, Deus falou lá em Malaquias, engraçado, né? Para mim vocês trazem a ovelha manca, o cordeiro doente, cego, mas se o governador vai comer na sua casa, você mata o novilho para ele. Puxa saco dos homens, mas desonram a Deus. Desonram a Deus. Não se entregam de verdade. Jesus se entregou de verdade por nós. A reciprocidade é nos entregar de verdade a Ele. Isso é o que significa, repita, sacrifício vivo. Vou voltar a esse texto. E tudo que Paulo escreveu depois, a partir do versículo 3 que lemos hoje aqui, ó, né, Romanos 12, 3 até o 15, 13, são, diga, práticas decorrentes. Práticas que são resultado, se eu me ofereço a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, o resultado disso é o que eu pratico na minha vida. Como eu vivo, como eu faço as coisas, como eu, usando a outra palavra de Paulo, como eu ando, como eu me conduzo, como eu me comporto nessa vida, tem que ser resultado de eu estar no altar do Senhor, com a minha vida apresentada a Ele, como sacrifício que o agrada. Aleluia. Muito bem, então nós chegamos aqui nesse Romanos 12, 1 e 2, e eu coloquei aqui, né, os dois versículos, o 1 e o 2. O versículo 1 diga, culto racional. Como eu devo cultuar a Deus, como Deus quer que
que eu o cultue, o culto é racional. Os estragadores do pentecostalismo estragaram o culto, estragaram os cultos, estragaram tanto que não suportam um culto como esse que nós estamos tendo aqui agora, não suportam. Eles vão achar esse culto aqui um culto frio, eles não suportam, porque para eles o culto não é racional, para eles o culto é emocional, eles querem sentir. Culto que faz sucesso hoje não é culto racional, culto que faz sucesso hoje é culto show, culto que envolva o emocional, que mexa com o emocional das pessoas, porque pessoas emocionalmente abaladas, elas se tornam também manipuláveis. Então tem uma cambada de manipuladores e uma maior cambada de manipulados, por meio de emocionalismo, por meio de sentimentalismo, chamando isso de unção. Isso não é unção. Unção está aqui, ó, em 1 João capítulo 2, versículo 20 e versículo 27. As únicas 3 vezes, nesses 2 versículos, tem as únicas 3 vezes que a palavra unção aparece no Novo Testamento. E nessas 3 vezes, unção é conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Não é emoção. O Espírito Santo não vem nos comover, o Espírito Santo vem nos mover, vem nos guiar, e Ele nos guia a toda a verdade. João 16:13 foi Jesus quem declarou o ministério do Espírito Santo. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. É o Espírito Santo quem imprime a palavra aqui na nossa mente. 2 Coríntios 3:3. E então Ele opera a renovação da nossa mente, que é o segredo, que eu coloquei aqui como título do capítulo 2, do versículo 2, perdão. Diga, santificação. A santificação é que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando falamos no Pai Nosso, Pai, seja feita a tua vontade, estamos falando, Pai, santifica-nos, porque essa é a tua vontade. Glória a Deus. Já como pastor, e como crente, como cristão, um monte de gente veio pedir orações, e eu perguntei, por que você quer que eu ore? Eu quero que ore para saber se é da vontade de Deus isso que eu vou fazer, essa decisão que eu vou tomar. Não, você não precisa de oração não, você precisa pensar. Vamos pensar aqui. Essa decisão, essa escolha, isso que você quer fazer, isso que você está pensando em fazer, é algo que vai cooperar com a tua santificação? Se for, é da vontade de Deus. É algo que vai atrapalhar a tua santificação? Se for, não é da vontade de Deus. Pronto. Que decisão é essa? Que escolha é essa? O que você está pensando em fazer? Se for algo que for te santificar, é da vontade de Deus. Se for algo que for atrapalhar a sua santificação, não é da vontade de Deus. É plano do diabo na sua vida. É destruição para você. Porque o que Deus quer, a vontade de Deus, a sua boa, agradável e perfeita vontade, é a nossa santificação. Versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Leiam vocês.
E o versículo 2 agora, né? Não leia da sua Bíblia, leia do slide, porque eu já corrigi um verbo que estava errado. E não vos conformeis com este século, aliás, não corrigi não. Aí que tinha corrigido, não corrigi, perdão. Mas sede transformados, não transformai-vos, sede transformados pela renovação da vossa mente, um momentinho aqui, que deu um problema aqui. Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Espera um momentinho só. Mas sede transformados. Agora está corrigido. Ok? Agora está corrigido. Quem sabe faz ao vivo. Então, agora está corrigido aí. E não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês. Aleluia. Agora vamos ler os dois sem interrupção. Leiam comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Meus amados e amadas em Cristo Jesus, por favor, gravem esses dois versículos. Se possível, reescreva eles na sua casa. Compre uma cartolina, escreva esses dois versículos, deixa nas paredes da sua casa, um em cada cômodo. Coloque esses versículos, coloque uma cartolina no teto, quando você deitar na cama e vai olhar para cima. O que eu estou falando para vocês está lá no Deuteronômio, hein? Coloca essa palavra entre os teus olhos. Coloca essa palavra na frente dos teus olhos. Porque aqui, nestes dois versículos, o apóstolo Paulo, olha, vou falar das 13 cartas de Paulo. As 13 cartas de Paulo, tá? São cartas que têm picos de inspiração. Os maiores picos de inspiração são alguns. Tudo é inspirado, mas essa inspiração leva a um clímax, tem um ponto mais alto. Esse aqui é um desses pontos. Esse aqui é um dos pontos mais altos da inspiração que Deus deu ao apóstolo Paulo. A palavra técnica que nós damos aqui para esses textos que atingem assim o pico da inspiração bíblica, que se tornam textos mais relevantes de toda a Bíblia, a palavra técnica é áreas estratégicas. Essa aqui é uma área estratégica onde estão acumulados muitos elementos que Deus quer que a gente saiba, que Deus quer que a gente conheça, aqui nesses dois versículos, tá? Nesses dois versículos. O que eu tenho para começar a falar com vocês sobre esses dois versículos, a partir desse minuto agora 19 horas e 21 minutos,
é para eu falar até amanhã, 12h e 21 minutos. De agora até lá, sem parar. De agora até lá, sem parar. Da profundidade, só para começar a falar da profundidade desses 2 versículos, desse texto, nesses 2 versículos. Mas de acordo com o nosso tema de hoje, eu vou pegar, por enquanto, só o que está aqui no versículo 2. Diga, renovação da mente. Olha, o grande problema da salvação não é as pessoas aceitarem Jesus. Você aceita Jesus? Isso é muito pequeno, isso é muito baixo, isso não é nada. O problema é Jesus aceitar você. As pessoas pensam que Jesus aceita qualquer um. Jesus não aceita qualquer um. Deus já não aceitou qualquer um quando, antes da fundação do mundo, Ele escolheu e predestinou aqueles nos quais Ele iria operar a salvação. Sabe o que significa isso? Que Deus já não aceitou a maioria esmagadora dos homens. A maioria esmagadora dos seres humanos são pessoas inaceitáveis diante de Deus. Deus já não as aceitou. Deus deixou que elas sejam destinadas, expliquei sobre isso quarta-feira, destinadas à eterna condenação. Poucos são escolhidos por Deus. E esses poucos escolhidos por Deus, Jesus fala para eles assim: peraí, não venham me seguindo ainda não, peraí. Mateus 16, 24, primeiro negue a si mesmo, tome a sua cruz, e aí começa a me seguir. Aí pode começar a me seguir, aí vem me seguir. Tem exigências para me seguir. Eu não aceito qualquer um me seguindo, não. A salvação não é para quem aceita Jesus, é para quem Jesus aceita. E Jesus não aceita todo mundo. E quer ver uma coisa bem franca que Jesus diz para nós assim? Eu não aceito nenhum dos seus pensamentos. Eu não aceito nenhuma das suas maneiras de pensar. Eu não aceito nada do que você pensa. Todos os seus pensamentos estão errados. Eu não aceito você com os seus pensamentos. Se você quiser me seguir, tem que abandonar os seus pensamentos. Se você quiser me seguir, tem que abandonar o seu jeito de pensar, porque eu não quero você mais com esses pensamentos que você teve até hoje. Os seus pensamentos não me interessam, as suas ideias não me interessam, os seus pensamentos eu não quero nem saber deles. Seus pensamentos são lixo, seus pensamentos não valem nada. Não me interessa o que você pensa acerca disso, acerca daquilo, não me interessa, eu não aceito. Os seus pensamentos são cá de baixo, os meus pensamentos são lá de cima. Nós fomos salvos para não ter mais os pensamentos cá de baixo. Colossenses 3:2, pensai nas coisas lá de cima, e não nas que são aqui da terra. Por quê? Isaías 55, 8 e 9, meus pensamentos não são os vossos, diz o Senhor, falando conosco. Nem os vossos caminhos, caminho é modo de viver, modo de agir, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Mas tanto quanto os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Deus não nos aceita com os nossos pensamentos. Quer me seguir? Joga os seus pensamentos fora e receba os meus. Eu quero esvaziar a sua cabeça, para falar bem claro, eu quero esvaziar a sua cabeça dos seus próprios pensamentos, da sua própria achologia, do seu eu acho isso, eu acho aquilo. Eu quero esvaziar a sua cabeça deles e imprimir na sua cabeça a minha palavra. Essa é a obra do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 3:3, é isso que é a renovação da mente. E você pode ver nesse versículo 12, que a renovação da mente é a responsável pela nossa transformação, é a responsável pela nossa santificação. Nós só experimentamos a santificação, porque a santificação é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso eu sublinhei ali, vontade de Deus é a santificação. Nós só experimentamos santificação anulando, destruindo os nossos pensamentos e recebendo na nossa mente os pensamentos de Deus, a sua palavra impressa na nossa mente. Aleluia. Se você entendeu isso, você tem que se aprofundar nisso. É isso que eu gostaria de me aprofundar com você até amanhã de meio-dia. Então hoje aqui foi só uma introdução de tudo isso aqui. Porque essa parte da Bíblia aqui, esses 2 versículos, estão lá no cume, lá em cima. Área estratégica, um dos textos mais inspirados da Escritura e que resumem um grande conteúdo bíblico, espiritual para a nossa salvação em Cristo Jesus.